Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor André Iorre, pela bondade e graça do Senhor, estamos aqui reunidos para mais um devocional abençoado da parte do Senhor nessa segunda-feira, nesse começo de semana. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o tema Conquiste pela Fé. É muito importante que a gente tenha fé. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível de agradar a Deus, e não apenas de agradar a Deus, mas de a gente conquistar na nossa vida. Mas antes de eu começar a falar desse conteúdo tão abençoado, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente eu desejo enviar conteúdos abençoados da parte do Senhor para o seu crescimento espiritual, para você se tornar uma grande mulher de Deus, se tornar um grande homem de Deus, você poder servir muito bem a sua casa, a sua igreja e ao reino do Senhor. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Como eu tenho falado, Conquiste pela fé. A palavra de hoje se encontra no primeiro livro da Bíblia, no Antigo Testamento, Gênesis, capítulo 12, versículo de 7 a 8, que diz o seguinte: O Senhor apareceu a Abraão e disse: A sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar, dali prosseguiu em direção à colina do leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a leste de Ai e ao leste. Construiu ali um altar, dedicando-o ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Aleluias. Irmãos, a verdade é que a palavra conquistar significa adquirir por força, literalmente, vencer uma guerra, conquistar uma terra estrangeira, vencer pela fé, subjugar, conquistar um inimigo, ganhar ou obter com esforço, ser vitorioso e assim vai. Essa é uma palavra muito forte se nós começarmos a refletir nesta manhã, e que por muito tempo também norteou a vida de muitos dos homens de Deus que a gente leu e lê na Bíblia, Então, conquistar exige concentração, conquistar exige força, conquistar exige perseverança, para que a gente possa subjugar os nossos inimigos e conquistar aquilo que Deus tem concedido na nossa mão. Para você conquistar pela fé, assim como Abraão conquistou, como diz a palavra aqui em Gênesis 12, precisa ter sensibilidade de ouvir a voz de Deus e disponibilidade para quê? Para que você possa renunciar realmente o mundo, o conforto pessoal, em obediência à fé, mesmo que a gente não entenda todas as coisas. Quando obedecemos a palavra, isso nos ajuda. Às vezes vocês podem estar perguntando assim: pastor, mas como que eu posso estar literalmente aprendendo a ouvir a voz de Deus? É importante que você entenda, irmão, que a voz de Deus, ela vem com anos de treinamento, de orações, de jejum. Você aos poucos vai aumentando a sua espiritualidade, aos poucos você vai conhecendo a palavra, Deus vai ministrando ao seu coração e você vai se tornando sensível. E por que é tão importante a gente se tornar sensível? Porque a gente sabe a direção que Deus quer que a gente tome. Eu queria que você refletisse um pouco nesta manhã quantas decisões você já tomou que foram decisões erradas na sua vida. Quantas vezes você falou coisas que nunca deveriam ter saído da sua boca ou até mesmo palavras torpes. Então, o Espírito Santo, ele é um professor, ele é como uma bússola que sempre aponta para a direção certa. Então, ser sensível à voz de Deus vai acelerar a tua vida e muito, e vai evitar tragédias, erros, lágrimas e sofrimentos, A sua atitude também é muito importante durante o processo. Por quê? Porque ela vai decidir como que vai terminar esse processo. Tem muitas pessoas que começam um processo ao qual Deus colocou, uma situação, uma guerra, e elas não têm atitude de um homem de Deus. Sim, não existe uma atitude de uma mulher de Deus.
muitas vezes desobedecem o direcionamento dos seus pastores, dos seus líderes, ou até mesmo aquilo que o Espírito Santo falou diretamente a essa pessoa. Se você não aprender a ouvir a Deus, infelizmente vai trazer muitas consequências sérias sobre a sua vida. Sabe, no começo do ano, eu estava pregando num evento de pastores e certo jovem, um profeta, chegou até a mim e entregou uma revelação. E ele disse assim para mim: olha, o Senhor manda te dizer que se em 6 meses você não errar nenhuma das direções, não se desviar daquilo que Deus tem para você, a sua vida vai dar uma guinada muito grande, muito forte, como algo que nunca aconteceu. Mas você não pode errar nenhuma das suas decisões, durante esses 6 meses. Confesso para os irmãos que eu fiquei muito assustado no começo, com medo, porque é muito difícil você estar 100% na vontade de Deus, até mesmo para mim como pastor. Então, com todo o amor e toda a precaução, o que eu fui fazer? Eu fui orar primeiramente para Deus confirmar se aquela palavra vinha dele. O Senhor confirmou. Segundo, eu abri jejum e oração, pedindo para que Deus me guiasse dentro da vontade dele. Irmãos, há um erro, há uma confusão muito grande na vida dos cristãos hoje em dia, porque eles acham que porque eles sentem eles podem fazer. Você não pode fazer tudo o que você sente no seu coração, o que você acha correto. Porque enganoso é o coração. A palavra de Deus diz isso, e quem o conhecerá? Então, assim, há muitas coisas que o nosso coração nos enganam. Há coisas que parecem ser boas e não é. O próprio Salmos diz que há caminhos que parecem caminhos de vida, mas na verdade são caminhos de morte. Por que eu estou comentando isso? Porque Abraão, ele não era diferente de mim e de você. Às vezes você pode olhar para um pastor, para um grande homem de Deus, uma mulher, e você achar que está tão longe, e que você não vai conseguir ser tão abençoado quanto eles. Isso não é uma verdade. A verdade é que são homens que aprenderam a ouvir a voz de Deus, mulheres que aprenderam a ouvir a voz de Deus, e por ouvirem a voz do Senhor, o direcionamento, começaram a conquistar as terras prometidas, começaram a conquistar a promessa. Eu queria que você refletisse um pouco nesta manhã quantas coisas que Deus já tem falado para você, quantas promessas que você já recebeu, o que Deus tem ministrado ao seu coração, falado por meio de pastores, profetas, enfim. Será que você está conquistando ou você está tomando decisões erradas? Porque a gente precisa conquistar. Note que Abraão teve que conquistar a terra. Deus estava entregando Canaã. Só que Abraão precisava obedecer o direcionamento de Deus. E eu sei, irmãos, que nem sempre é fácil conquistar as coisas. Eu acredito que na maioria das vezes não é. E leva muito tempo e implica totalmente em tomar decisões certas e sábias. Mas quando temos a capacidade de conquistar, podemos vencer tempos difíceis. No casamento, podemos vencer tempos difíceis no nosso ministério, na nossa vida sentimental, na nossa vida espiritual. A gente pode vencer tempos difíceis na nossa saúde. Qual é o tempo difícil que você precisa vencer nesse momento? O que Deus tem colocado diante de você? Qual é o inimigo, eu te pergunto, que tem se levantado contra a tua vida? Qual é a situação? Deus, Ele te deu um espírito poderoso no nome dEle e deu armas infalíveis para vencer as batalhas, conquistar os territórios e derrotar todo o poder das trevas, porque nós somos os filhos de Deus. Quando nascemos de novo, quando descemos a água do batismo e recebemos o Espírito Santo, recebemos autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões. E precisamos entender que nós temos autoridade do céu para vencer. Há algo novo nascendo na sua vida e na minha. Há muita coisa, irmão. E eu quero que você entenda que aquilo que passou no passado deve ficar no passado. Deus está fazendo coisas novas. É isso que a palavra fala em Romanos. Se esquecendo das coisas que se passaram, olhando para o rumo. Quem é o rumo? O caminho, Cristo Jesus. Então, olhe para aquilo que Deus tem colocado diante de você. Aquilo que é desejado por você pode se tornar realidade
se você ser um homem de Deus de verdade, uma mulher de Deus que obedece, não seja como muitos dos nossos irmãos que vai para a igreja só para ouvir o culto, pedir uma revelação e não obedecem nada a Deus. Deus, ele nos acompanha todos os dias. Deus está aqui comigo neste momento, né? No nosso estúdio, nessa gravação. Deus está aí, aonde você está ouvindo essa palavra tão abençoada. Então você precisa crer. Talvez você precise superar algo hoje. E o nosso Deus é um Deus de superação. É tempo de lançar toda a sua fé nele. É tempo de você crer de todo o seu coração que ele cumprirá todo o propósito na vida sua. Abraão recebeu uma palavra que seria pai das nações. Mas o contexto dele não era bom. Sarai, a sua esposa até então, né, ela era uma mulher que não era uma mulher fértil. O ventre dela estava seco, ela era avançado em dias, mas Abraão recebeu uma palavra que seria pai na fé, um pai de multidões. Sara também precisou, né, acreditar na promessa. Será que você está acreditando nas promessas de Deus? Muitas vezes Deus já falou para você algo que vai fazer na sua vida e você está utilizando a fé, lembrando que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê. Então, eu convido você hoje a acreditar de todo o coração aquilo que Deus tem falado. Você não é órfão, você é um filho amado que nasceu no coração de Deus. Você é uma filha amada que nasceu no coração de Deus. Deus quer ver você feliz no seu relacionamento. Deus quer ver você feliz no seu casamento, na sua família. Deus, ele soprou em você a vida, ele te coroou e deu tudo a seu favor. Você tem tudo o que você precisa para vencer nessa vida e cumprir o seu destino. A palavra que eu lanço sobre a sua vida hoje é superação. Se esqueça de tudo que passou no passado. Deus está fazendo coisas novas. Conquiste pela fé, assim como Abraão creu na promessa. Mesmo depois de 25 anos, ele conseguiu desfrutar da promessa de Deus. Lembrando que durante esses anos, Abraão foi sendo trabalhado por Deus. Não desanime se você falhou, se você murmurou, se você reclamou, se você se desviou da igreja, você retornou. Irmão, não importa. Deus está fazendo coisas novas. O Senhor quer te abençoar hoje. Tudo é possível aquele que crê, mas a questão é, você está disposto a acreditar no Senhor hoje? Se você está disposto, vamos orar. E eu quero que nesta oração poderosa da fé, você comece a orar com todo o fervor do seu coração, orar por áreas da sua vida que estão em conflitos. Comece a orar contra esse inimigo, contra esse gigante, contra o Golias espiritual que se colocou, a situação que se instalou na sua vida. Use a tua autoridade de homem de Deus, de mulher de Deus, para conquistar tudo que Deus te prometeu, porque a palavra em Salmos declara: peça essa terra para a sua possessão que eu te darei. E eu quero que no momento desta oração você comece orando, pedindo para Deus o seu milagre. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro junto com todas as pessoas, homens e mulheres de Deus abençoados, Pai. Pessoas que estão na sua casa, no serviço, no trabalho, na faculdade. Pessoas que estão conectadas aqui no Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Itajaí, em todos os cantos desta nação. Pessoas que me ouvem, Senhor, na África, nos Estados Unidos, na Argentina, no Chile, na Venezuela, Pai, em todos os lugares deste mundo, Pai. Nós usamos, Pai, a autoridade de homens de Deus e mulheres de Deus para conquistar pela fé. Que todo espírito, Senhor, de falta de fé caia por terra. Que tudo que impede de a gente conquistar os territórios a qual o Senhor nos deu caia por terra. Que aquilo que parece, Pai, que não vai acontecer, meu Pai, saia da nossa mente. Que todo espírito de incredulidade saia e que haja o espírito
Espírito poderoso sobre todas as pessoas que estão me ouvindo neste momento. Como profeta de Deus, como pastor, eu oro neste momento, Senhor, abençoe. A minha oração é uma com um dos meus irmãos, que haja resposta de oração, que haja restauração nesse casamento, que haja, Senhor, emprego, que haja cura, Senhor, das enfermidades. Coloque em identidade quem está confuso, Senhor, traz de volta para casa os filhos pródigos, pessoas que se desviaram da casa do Senhor, pessoas que se desviaram da própria casa, que se perderam, que se feriram. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem a todos os inimigos, Pai, da minha vida, da minha casa, da minha família, da vida das pessoas que estão aqui, que batam em retirada, que os anjos do Senhor acampe ao teu redor. Em nome de Jesus, eu profetizo anjos, anjos de libertação, anjos de cura, anjos de sabedoria, para que você vá e vença, e toda promessa que Deus fez para a tua vida, assim como Ele fez para Abraão, que você possa crer no poderoso nome de Jesus e vencer todas as batalhas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. É muito importante que você continue conquistando pela fé, e você pode continuar conquistando pela fé aonde você está, lembrando de se inscrever aqui no meu canal, para que você possa receber palavras abençoadas todos os dias do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, o seu trabalho, o seu ministério, que o Senhor te prospere poderosamente e que a gente possa se ver amanhã aqui no mesmo horário. Deus abençoe e até amanhã, irmãos.